Professor, tá sem áudio. Agora sim. Estão me ouvindo? Agora sim. Boa noite a vocês de casa. Não quiseram enfrentar a chuva para vir aqui, né? Muito bem Boa com vocês, noite. né? Vamos lá, então. Boa noite a vocês. Oficialmente, sejam bem-vindos, né? Bem-vindas a esse sexta-feira linda que tivemos hoje. Então, hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de economia. Aula chata, sei que é, mas como diz, faz parte. Na última aula nós falamos, né, nós já faz umas 2 aulas que nós estamos tratando de teoria macroeconômica, só relembrando um pouco. Dentro da teoria macroeconômica nós falamos de um todo, mas que individualmente vai nos influenciar aqui no nosso dia a dia. Aonde nós temos as metas de curto prazo das políticas macroeconômicas, que são, sem olhar no caderno, meio ponto. As metas de curto prazo da teoria macroeconômica. Mas daí tinha que ser aquela hora que eu falei, valia meio ponto. Agora já não foi. Mas é isso, né? Nós sempre temos que lembrar que nós temos dentro da macroeconomia as metas a curto prazo, que é o controle da inflação e aumentar, né, ou criar empregos. E nós temos as duas metas das políticas macroeconômicas a médio e a longo prazo. Cri. Políticas industriais e progresso tecnológico. 0,1 para você. Então, lembrem sempre, quando a gente fala em macroeconomia, falamos como um todo, mas que vai influenciar diretamente o nosso individual. Duas metas macroeconômicas de curto prazo, geração de emprego e controle de inflação, e duas metas a médio e longo prazo, que são políticas industriais e progresso tecnológico. Porque lembrando, tem a tal de crescimento econômico é uma coisa e desenvolvimento econômico é outra. O crescimento muitas vezes não traduz o que é realidade nossa. Eu saio de R$ 1.000 para R$ 10.000, mas tenho como dívida R$ 15.000 por mês. Aí você não desenvolve, né? Quando a gente fala em políticas monetárias, políticas econômicas, nós temos as funções do setor público, que são isso mesmo, reguladora, provedora de bens, redistributiva e estabilizadora. Então lembrem sempre disso. Até a gente falou um pouco sobre isso, mão de obra, né? Gastos públicos, temos que sempre nós trabalhamos com a questão da organização pública, muitas vezes engessada. Nós estamos mais acostumados na questão das empresas privadas. Falamos um pouco até sobre a questão de privatização, se vocês são contra ou a favor, né? Falamos até o exemplo da Eletrobras, Telebrás, que há 30 anos atrás nós tínhamos 55 mil linhas telefônicas no Brasil, e quem tinha essas linhas telefônicas eram ricos. Você conseguia negociar terrenos, casas, muitas vezes em troca dessas linhas telefônicas, né? Falamos um pouco sobre PIB, né, Produto Interno Bruto, que é o que é a soma de todos os valores, né, de produtos e serviços produzidos em um país. Falamos sobre inflação, né? O que é inflação mesmo? Aumento de preços dos produtos, né?
Ah, professor, mas o arroz subiu. É inflação? Depende. Porque às vezes é chuva de mais, chuva de menos. As pessoas não querem mais comer arroz, então também tem que verificar toda essa situação. Mas, quando a maioria dos produtos e serviços aumentam, há, né, uma ascendência à inflação. E vimos que aí para o próximo nós estamos com uma taxa aí de 6 pontos percentuais de inflação, mas tem a previsão de chegar até 10%, mas já tivemos piores, né? A gente viu, por exemplo, só retomar aqui, por exemplo, a Venezuela, que precisa hoje, né, de 9 milhões e 500 mil bolívares venezuelanos para comprar 1 quilo de carne. Precisa de todo aquele dinheiro para comprar 1 quilo de carne. Isso quer dizer o quê? Que a desvalorização da moeda nacional. Mas, acho que é aqui que nós paramos na nossa última aula, tão ruim a inflação, mas a deflação, que ou seja, a deflação ela vai caindo também, ela tem a sua negatividade. Por quê? Porque ela chega a ter deflação, ou seja, os preços vão descendo, descendo, descendo. Lembra lá da lei de oferta e demanda? A lei de oferta ela é uma relação direta com o preço. Lembra lá com você como produtor. Ah, vou produzir 100 mil sacas de soja. O preço está 200 pila. Opa, vou passar a noite, né, dia dos namorados, plantando soja, deixa lá a namorada, o namorado, mas o que importa é eu produzir. Agora, se o preço do soja começa a descer e vai para 50, 20 reais, vai ser o quê? Desmotivante para que eu possa produzir. Que é isso que acontece. O que acontece com a deflação? O aumento de oferta, ou seja, muitos produtos que tem, mas as pessoas não querem mais consumir, ou o preço ele fica muito alto, a redução de demanda, ou pouca moeda em circulação. Então, quando inflação alta é ruim, professor. Mas a deflação, quando o preço vai lá embaixo, e daí começa a ter estoque, daí as pessoas começam a ser demitidas, as pessoas demitidas elas não têm renda. Lembra lá daquele círculo virtuoso da economia? Se você não tem renda, você não consome. Se você não consome, os empresários não investem. Se não investem, não tem emprego e assim sucessivamente. Não é positiva para a economia. Lembre sempre disso. Economia é um cobertor curto. No frio, o pé gela, você põe o cobertor do pé, mas daí o teu nariz fica para fora. Sempre você vai fazer alguma coisa, desvestir um santo para vestir outro. E agora, dando continuidade, a gente às vezes fala sobre taxa Selic, que é o sistema de liquidação de custódia, ou seja, essa taxa Selic é uma taxa básica de juros, né, utilizadas no mercado para financiamentos, operações, que todas as nossas negociações são pautadas em cima disso. Essa taxa Selic. E daí o que acontece? Por exemplo, aqui, né, nós temos uma evolução. Lá desde 2020, o início da pandemia, até 22/9, em setembro, agora no último mês. Percebam que nós saímos no começo da pandemia 4,25, chegou a 2% e agora está subindo. Isso são mecanismos que, através dos nossos governantes, do nosso executivo, através das políticas econômicas, eles aumentam e diminuem a taxa para quê? Para influenciar o consumo das pessoas, ou a produção de produtos. Porque vamos imaginar, taxas de juro alta é bom para quem? Se você tem o dinheiro, você vai lá de fora, você chega aqui no Brasil, 6,25%, enquanto que os Estados Unidos está 5%, vou investir no Brasil, porque isso está me dando um retorno. Mas isso para quem investe. E para nós, como consumidores, aumenta juros, ou seja, ele fica mais caro. Ou seja, nós estamos no momento, lógico, todos os preços, os insumos, matérias-primas estão subindo das coisas. Então, o que acontece? Hoje o nosso consumo está baixo mesmo, sendo que taxa de juros alto ou baixo. Mas,
com uma taxa de juros alta, isso quer dizer o quê? Que o governo trabalha em cima dessa taxa de juros para que diminua o consumo da população. Porque diminuindo o consumo da população, nós temos a inflação de demanda, que é o quê? Muitas pessoas estão procurando, né? Vocês gostam de água, né? Uns gostam de cerveja, mas não vem ao caso agora. Vamos para o light, né? Para o saudável. Água é fonte de vida, né? Tipo campanha da fraternidade. Mas todos vocês querem a minha água boreal. Tá, todo mundo está demandando, está procurando. O que vocês me pagavam R$2, eu começo a pensar, eu como empresário. Poxa, mas o direito primeiro período da Campo Real, todos os dias estão tomando água minha. Eu vou aumentar um pouquinho o preço do meu produto. Ou seja, se vocês querem a minha água boreal, agora vocês vão me pagar R$5. E ainda, porque vocês gostam de água, vocês vão me submeter a pagar 5. Daqui a um mês, porque a lei de oferta e demanda, quanto mais demanda, menos produto no mercado. Você tem menos produto no mercado, o preço sobe. Daqui a um mês eu vou falar assim, seguinte, moçada do direito, se vocês querem minha água, 10. Aí já tem uns que não vão, já tem uns que, né, não vão querer consumir, e assim se dá a inflação de demanda. Então, o que acontece? Quando a taxa de juros dessa Selic ela é alta, nós pensamos, opa, o dinheiro está pouco, não está rendendo nada, eu vou diminuir o meu consumo. Mas daí o que acontece? Lembrando, a sazonalidade da economia. Cima, embaixo, em cima, embaixo. Lá em meados do ano passado, agosto, outubro, dezembro, bem no caos da época da questão do auxílio emergencial, por exemplo. As pessoas perdendo o emprego, não tendo dinheiro, e aquele auxílio emergencial, a taxa de juros foram lá embaixo. Isso é o Copom, o Comitê de Políticas Monetárias, que se reúnem a cada 4 meses para definir a taxa média Selic. Ou seja, eles perceberam, mas por que foi de 3 a 2 e 25, 2? Porque naquela época não havia consumo. Porque as pessoas que tinham dinheiro pensavam, opa, eu tenho dinheiro, trabalho no Shopping Maria Antônia, tenho sobrando. Daí o que acontece? Eu ia trocar de carro, mas percebo essa instabilidade econômica. Seguro. Seguro porque a taxa de juros está lá em cima, mas daí vem o governo e diz para mim, seguinte, Fernando, vou baixar a taxa de juros. De 4,25, 3 para R$2. É agora a tua oportunidade de trocar de carro. O que acontece com nós? Conosco? A gente vai comprar carro. Vai trocar de casa. Então, sempre o governo, a partir dessas metas, né, que nós já falamos, a partir dessas políticas econômicas, ela sempre vai estar a taxa de juros alta e baixa. Depende muito do mercado. Por isso que, já falei isso, como a inflação, inflação alta é ruim, como deflação é ruim, taxa de juros também. Alta é ruim, por um lado, baixa é ruim também, por outro lado. Porque nós somos assim. Se lá na cantina, a gente chegar lá, e a dona da cantina chegar assim, para vocês que são gente boa do primeiro período, direito, eu vou deixar que vocês peguem lanche todos os dias para acertar no fim de mês, na cadernetinha. Você não come todos os dias porque você não tem dinheiro. Mas a partir do momento que você tem crédito, você vai comer coxinha todo dia. Não é verdade? Nós não somos assim? Você não precisa de aumento que aumente o teu limite de cartão de crédito. Você sobrevive da mesma forma. Mas vai o gerente e te liga. Estamos aumentando, né? Aquela papinha de gerente, né? Nossa, percebo que você tem uma pontualidade, teu score, aquelas troças. Tua mulher gasta bem. Cartão de crédito. Nós, comes, né, consumistas. O que acontece? Libera um pouco mais do cartão de crédito. Você não precisava, mas vai lá agora. O limite está lá em cima, eu vou comprar. E isso é um problema, porque daí gera inflação de demanda.
Então, tudo isso lembra da meta de curto prazo? Controle de inflação. Isso aqui é uma forma de controlar a inflação também. Economia é assim, uma coisa boa para um lado, ruim para o outro. Começa a melhorar para um lado, fica ruim para o outro. Sempre tem, tá? Inadimplência. Se você for analisar, não é o, digamos assim, não é o nossa grade, mas vamos analisar como, por exemplo, na administração, a gente analisa, por exemplo, os comércios varejistas. Por exemplo, vocês já perceberam que as Casas Bahia, quando você chega, eles não fazem questão que você compre à vista? Por quê? Porque à vista, você tem o poder de compra à vista, o dinheiro, você vai querer desconto. Né? Você vai desconto. E eles não ganham desconto. Eles querem que você pegue o teu carnezinho, parcele, ou até mesmo no cartão das Casas Bahia, porque ainda nós sabemos disso, os nossos avós, os nossos pais são assim, nós um pouco somos assim. Quando você tem o carnezinho, você fica sem comer. Mas o carnê você vai comprar, quer dizer, pagar. E isso, o público das Casas Bahia é esse, não é do comprar à vista. Tanto que eles nem fazem questão. Eles querem o quê? Que você compre o celular em 24 vezes, que enfiam lá aquele seguro. Esqueci aquele nome, seguro. Não, seguro. Garantia estendida. É isso, garantir, que seguro, garantia estendida. Obrigado, Denise. Então, assim, eles ganham, a receita deles é nisso. Todas as lojas são assim. Tanto que à vista, é muito difícil. Lógico, eles vendem, mas porque daí a gente, como consumidor, tem o poder de compra. O que é 700, eu tenho 500 aqui, quer ou não quer? Aquela coisa, daí você começa a fazer leilão. Então, isso faz parte de todas essas questões aí. Lógico, tem a taxa de inadimplência. Estamos passando por um momento turbulento dentro de uma economia, lógico, mas tende a melhorar. Então, sempre vocês vão ver, sempre assim, na grande maioria das vezes, toda essa oscilação. Para quê? Para controle de inflação, que é uma das metas de curto prazo. Legal? Então vamos lá. Então a Selic aqui tem uma expectativa, veja, nós estamos em 6,25, tem uma expectativa até o final do ano de 8,25. Você pensa assim, mas o governo está louco. O Copom está louco aumentar a taxa de juros. Mas qual que é o objetivo? Trazer investimentos. Tanto se vocês forem observar, vocês não puderam ir. Não puderam ir, vocês em casa aí, né? Não sei se foram, não foram. Mas veja, nós estamos sendo representados, isso é negócio. Guarapuava hoje, através dos empresários, do Paraná em si, ele está sendo representado para quê? Está expondo, né, uma das principais feiras hoje, depois da pandemia, em Dubai. Para quê? Para que comece a investir. E a partir do momento, essa questão de 8,25%, 10% taxa de juros, é ruim para nós aqui, o mercado interno. Mas para as pessoas que vêm para cá, que colocam os dólares, as libras, os euros aqui, ele é muito mais rentável que, às vezes, investir nos Estados Unidos. Depende muito da taxa de juros. Por isso que é essa questão. Eu sempre bato que nós mesmo, população, precisávamos entender um pouco de gestão pública. Porque o problema é assim, nossa, na minha rua não tem asfalto, mas estão gastando em saúde. Ou educação, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Infelizmente, as pessoas não têm, né, essa questão de gestão pública. E precisavam. Então, essas manobras de taxa de juro alto, baixo, são simplesmente para controlar todas essas questões, principalmente das metas da inflação. Porque é igual você. Né, a gente vai falar sobre dólar. A gente já falou um pouco sobre isso. Dólar alto. É bom para quem? Quem exporta.
Eu sou o produtor de soja ali da colônia. Eu vou escolher entre Guarapuava, porque são meus amigos, ou Itália, que me paga em euro ou em dólar. Itália, Europa. Ah, mas são os meus amigos guarapuavenses, como o Roberto Requião um dia falou. Mas é negócio. Eu prefiro vender para fora do que Guarapuava. Não sabe o processo, como é feito o preço de combustível. Isso, né? Tem todo. Acha Que é tudo governo. aumentando, na verdade, não vai buscar como é feito. Isso. Então tem todo um processo. Então, aí você, como produtor de soja, você pensa, o dólar, né, a 5,50 na última semana, não atualizei, hoje está 5,45. 5,50, pensa, cara, eu vou produzir aqui na minha fazenda e vou para fora, porque é dinheiro, negócios. Né? No mundo dos negócios, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Se você pode estar vendendo lenço agora, amanhã pode estar chorando, e assim por diante, isso faz parte. Mas para que eu possa atender Guarapuava, por exemplo, vem o cara do dono do Superpão, Fernando, preciso do teu soja. Turma do direito lá precisa ter óleo de soja, carne de soja, leite de soja, precisam consumir isso. E aí eu falo para o dono do Superpão o seguinte, se você quiser a soja, pague o que os europeus estão me pagando. Daí o dono do Superpão pensa, puxa, mas eu tenho que atender o povo do direito. Eu vou ter que comprar. Só que daí entra uma outra situação, inflação de custos. Ou seja, ele comprou mais caro, ele vai repassar mais caro. E entra tudo nisso. Também controla a inflação. Então, dólar alto é ruim para uma parte e boa para outra. Como dólar em baixa também é ruim para uma parte como para outra. Por que dólar em baixa é ruim? Para exportação, mas, por exemplo, eu vou ver o Mickey, é mais barato, do que eu ir para Gramado, para as praias do Nordeste. Ele fica mais barato eu comprar fora. Produtos brasileiros da indústria nacional se desvaloriza porque é mais barato eu comprar fora com o dólar mais baixo. Então, sempre, governo, através das práticas, né, das políticas econômicas, vai sempre controlar para cima ou para baixo. Lógico que aqui entra muitas questões, né? O bombardeio no Afeganistão influencia. Aquele navio que ficou uma semana lá, travando lá o canal de Suez. Dólar. Então, lógico, lembra que a gente falou sobre globalização? Queira nós ou não, fazemos parte. O que acontece lá, infelizmente, vai bater aqui no Jordão, no Candói, no Pinhão, e assim por diante. Perfeito? Então, nós temos alguns instrumentos que já falamos. Por exemplo, pessoal de casa, tudo tranquilo? Qualquer coisa, chama aí, dá um grito. Nós temos os instrumentos das políticas econômicas. E um desses instrumentos é a tal de política fiscal. Sabemos a importância, mas qual a principal importância da política fiscal? É tentar gastar menos... ganhar mais do que gastar... vocês entenderam, né? Agora eu me confundi. É ter mais receita através dos impostos e menos despesas. Só que, lógico, isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Por quê? Nós, nas nossas casas, somos assim. Nossos pais já assim, Fernando, quando você crescer, não cresci tanto assim, mas você tem que gastar menos do que você ganha. Não é assim? Daí chega no final do mês, no início do mês, a gente pega o saco de cebola, o nosso salário, que você chora. Daí, logicamente, que a receita não é maior que a despesa é maior, você manda para cima os boletos, quem tem sorte,
faz o sorteio, ou quem cobra a menor taxa de juros, você deixa para o próximo mês. É assim, não é? E daí você vai. O governo é a mesma coisa. Só que o governo, como que ele tem as receitas? Através de impostos. Mas, professor, veja, impostos nós temos tudo que é jeito. E tem. E precisava aumentar mais, se você for pensando teoricamente. Mas lógico que nós não aguentamos. Aí vai também da nossa educação, nós como público. Porque para muitos de nós, pagamos impostos. O que é pagar imposto? IPVA, IPTU, imposto de renda. Mas essa água paga imposto. 55% da gasolina é imposto. 85% da pinga é imposto. Inadmissível isso. Cerveja, 65%. Luz elétrica, 35%. Então, veja, nós temos impostos no consumo como na produção. Mas, professor, mesmo assim nós temos orçamento deficitário? Infelizmente. Isso faz anos. Porque nós gastamos mais do que ganhamos. Porque nós somos assim, lembra do crédito? Lembra do crescimento econômico? Nós crescemos, mas não desenvolvemos. Porque a partir do momento que eu aumento o meu salário, meu gasto também aumenta. E daí a gente percebe como que o governo tem de despesas. Aí tem, né, salários, infraestrutura, prédios públicos, feito, tempos atrás, fizeram uma ponte onde não tinha rio, porque eles são videntes. Eles previram, né, que ia ter um rio, e eles falaram, não, vou, né, antecipar a infraestrutura, vou montar a ponte, depois o rio vem. Então, a gente sabe, infelizmente, né, é um toque assim, de sarcasmo o que eu estou falando, mas nós conhecemos, todos os dias nós temos informações do que, infelizmente, nós temos aí infraestrutura que nós, em Guarapuava, aqui em uma rápida, a gente tem terrenos públicos que estão de mato, prédios públicos que não tem ninguém, e assim por diante. Como tá aí, tem aluguéis de prédios privados que usam-se como instituições públicas. Sem necessidade, né? Aquela questão das tendas, né? Então, assim, são questões, logicamente, que cada um tem a sua visão, né? Mas é isso que acontece. Nós temos os gastos públicos, e daí, logicamente, que agora a gente tem um agravante que foi a questão da pandemia. Lógico que a gente nunca ia imaginar uma questão dessa. E daí, quando eu penso assim, mas professor, é questão mais de saúde, não. Entra economia nisso tudo isso. Por quê? Por que entra economia? Porque são 602 mil pessoas agora, acho que hoje, que não consomem e não produzem. E quando eu falo em consumo, é impostos. Porque lembra lá que a gente falou de geração de emprego? Às vezes um governo, um município dá um subsídio para uma van da vida entrar, ou Ambev. Ó, viu? Eu não vou te cobrar 20 anos de impostos municipais, por quê? Para que você venha para cá. E há uma guerra entre estados e municípios assim. Tal de ICMS e tudo mais. Por quê? Porque uma Ambev vinha aqui em Guarapuava, ela gera emprego. Gerando emprego, vamos lá, 5 mil pessoas direto, mas indiretamente são 15 mil. Porque esses funcionários têm marido, esposa, filhos, que vão consumir. Eles vão lá na mercearia do seu Zé comprar bolacha. E o seu Zé paga imposto e ele paga imposto do consumo. Ou seja, quando você não gera emprego, é menos impostos que o governo ele vai arrecadar. Mas você pode falar, mas professor, ele deu subsídio para a empresa vir, mas ele ganha nos impostos de consumo depois. Daí você pensa, 602 mil pessoas que não consomem e não produzem. Mas essas 602 mil pessoas, em média, ficaram em torno de 15 a 20 dias no hospital. Custo. Mão de obra, custo do leito, infelizmente faleceram. Daí você tem hoje um problema que vai vir, que dentro dessas 602 mil pessoas,
tem as pensões que vai se desenrolar. E o governo tem que ter dinheiro. Daí essa questão da arrecadação. Então, veja, quando a gente fala de uma pandemia, infelizmente, mas você tem a questão de gestão por trás disso e de economia. Porque isso vai... E é assim, ele tem que manter os empregos, ele tem que manter a infraestrutura. Veja, aí a gente busca a questão da privatização. Dizem, né, que dia 28 de novembro encerra-se o contrato da concessão dos pedágios. E já há uma buia, como diz os antigos, que a partir do dia 29 a cancela estará liberada. Isso o chefe da Casa Civil do Paraná falou numa entrevista, se não me engano, na Rede Sul. Não, agora vai ser tudo na Bolsa de Valores. Daí você vai ter que fazer o cartão de... Não, a cancela vai estar liberada. Para nós, consumidores, nós vamos ter livre passagem. Porque daí encerra-se o contrato, não foi renovado. Agora, qual que é o mecanismo? Está na Bolsa de Valores, então vai ser lá, nas ações, lá na Bovespa, em São Paulo, daí quem comprar, quem pagar, que vai. Talvez Caminhos do Paraná não vai ser a próxima. Mas daí eu falo com vocês nesse sentido. Tá, a gente vai ter a cancela aberta, mas daí a gente tem a questão da infraestrutura. O Estado não tem dinheiro para manter isso. Tá. Quem conhece aí Pitanga, região, quem vem para Pitanga aí em umas lugares, ou em algumas estradas estaduais, sabe os buracos que tem. Aí você tem um outro problema. A gente tem que ser meio motivador, assim, ver o copo meio cheio, mas tem umas horas que não dá, né? Porque você tem um lado assim, legal, né? Eu não vou ter a questão do pedágio, que eu concordo, o preço é muito alto, mas eu acho que o pedágio em si, se fosse um preço justo, é excepcional. Não vou ter que pagar o pedágio, mas daí você, em curto, médio ou a longo prazo, se ninguém pegar, se continuar por conta do Estado, o Estado, infelizmente, não tem dinheiro suficiente para manter essas estradas. Daí vai virar, né, vira aquela bola de neve. E nós sabemos, quem já fez reformas em casa, sabe que muitas vezes reformas na casa custam muito mais. Fica mais caro do que a produção de uma casa nova, justamente nesses remendos. Então, isso é tudo gestão. Você tem o lado bom, que não vamos ter pedágio para nós, como consumidores, mas em médio a longo prazo pode ser que isso tenha um grande problema, como na pandemia. A vacinação, legal, mas tivemos que pagar. Infelizmente, 602 mil mortes, que ainda o governo, de alguma forma, vai ter que pagar ainda por isso. E, infelizmente, também essas 602 mil mortes não produzem economicamente, não consomem economicamente. Então, tudo isso a gente tem que pôr em conta. Então, política fiscal é como que o governo arrecada. Em casa, tudo certo aí? Sim, sim. Beleza. Então, como o governo arrecada e como que o governo gasta. Então, aqui eu trouxe um quadro para vocês, lembrando que isso está tudo lá no Classroom de vocês, tá? Qual que é a forma do governo ter receitas? Por meio de impostos, vendas de ativos. O que é venda de ativos? Por exemplo, tem um terreno do governo e ele vende para uma empresa privada. Então, ele vende um ativo dentro dessa questão da contabilidade e vende para empresas, né, privadas, um terreno, um prédio, isso é negócios. Então, são formas do governo ter receitas, através dos impostos e venda de ativos. Concessão. Um exemplo de concessão do governo. Que a gente falou agora aqui, né? Concessão dos pedágios. É estatal, né? A Sanepar e a Copel é estatal.
O governo é que na... Ah, não, Energisa não, mas a Energisa compra da Copel, né? Rádios? Rádios, né, também. Então, essa concessão, então, vai lá Caminhos do Paraná. Ela tem o contrato, como a gente sabe, ela pega a infraestrutura, então, ou seja, o que o governo estadual deixa de fazer, ou seja, a infraestrutura, ela não precisa ter o custo de manutenção da estrada, e ainda, aí logicamente que é contratos, né, a área jurídica de vocês, tem uma porcentagem da Caminhos do Paraná que vai para o governo. Isso são concessões. Venda de ativos é algum patrimônio do governo no qual ele vende. Ele vende para a empresa privada. Um terreno. Mas não é no caso agora que ele está vendendo, como é que está? Ele falou sobre nossa, Qual será? Você falou no começo da aula que você era contra a favor. Privatização. A privatização é assim. Ao correio eu vou privatizar 100%, entra aqui. Que daí eu vou vender 100%. Mas, por exemplo, se eu tiver 20% de participação, é aqui. Que daí, por exemplo, eu sou sócio dos Correios. Eu sou sócio, que daí entra nesse caso aqui. Se tiver uma venda de um imóvel ou eu vou conceder 100% que só a empresa regularize ou tenha manutenção e eu não tenha mais nada. Logo, logo você lembra, né? Beleza? Então, venda de ativos é isso, tá? Quando o governo, por um motivo qualquer, ele vende. Precatórios? Tem. Tem, mas na verdade entra na verdade aqui com créditos do mercado de títulos públicos. É uma outra situação. Daí você tem a concessão, como eu falei, né? Você autoriza uma empresa a ter a manutenção, portos, estradas, aeroportos e assim por diante. Dividendos, onde o governo é sócio, empresas. Exemplos, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Não, totalmente não. Tem acionistas. Porque você pode ser um acionista do Banco do Brasil. E Petrobras também. Porque nós, a partir do momento que você é acionista, nós podemos ser o dono do Banco do Brasil. Então não é 100% do governo, mas ele tem uma grande porcentagem. Então ele vende os dividendos, ou seja, negocia os dividendos, isso é um royalties, né, do uso da empresa. Daí você tem a Sanepar, você tem a Copel, tudo isso são estatais. E daí você tem o crédito. O que é esse crédito? É o mercado de títulos públicos, ou seja, quando o governo precisa de dinheiro, ele vende títulos públicos. Ou mercado de ações, Banco do Brasil, ou porque hoje, na verdade, um dos melhores investimentos que tem é o mercado de títulos públicos, mercado de ações. É que nós temos uma cultura de medo. Nós não temos essa cultura. O Brasil ainda está engatinhando nisso. Mas o que é? Eu vou vender títulos públicos para a população, onde nós podemos ser donos desses títulos públicos. E uma coisa é certa, o governo vai te pagar. Daqui a um ano, vai te pagar, com taxa de juros e tudo mais. Mas então, ele pega o teu dinheiro, ele pega R$100 de você e daqui a um ano ele vai te dar 110, por exemplo. Isso daí entra aquela questão da taxa Selic, que daí você vai baseando nisso. Daí eu preciso de dinheiro. É como, dentro de uma empresa privada, as tal de SAs, Sociedade Anônima, que vende ações. Nós podemos ter ações do Todeskine, Por que acontece isso? Eu estou quebrando. Eu preciso de dinheiro. Então eu abro uma sociedade anônima, vendo ações para o mercado. Então eu pego o dinheiro de vocês e, logicamente, que eu tenho que devolver. Então isso são créditos. Créditos dentro dos títulos públicos. O governo pega dinheiro nosso, para pagar as contas, mas logicamente que depois ele tem a despesa. Então, diante disso, receita de impostos, venda de ativos, concessão, dividendos e crédito.
Do outro lado, logicamente, nós temos as despesas. Despesas correntes. O que são despesas correntes? De tudo. Aluguel, de salas, salários, gasolina, que usa com segurança, tudo que você for imaginar, no qual nós somos supridos, né, daquela função do setor público de provedor de bens e serviços. E nós temos também as despesas financeiras, ou seja, eu emprestei 100 da Kellen, daqui a um ano eu tenho que devolver 110. Então eu tenho essa despesa de manutenção das dívidas. Aí entra a questão onde entraria a questão, por exemplo, do dinheiro do BNDES que foi para Isso! E entra aqui. Isso, entra aqui, entra todas essas questões. Ou seja, se eu emprestar dinheiro do FMI, eu vou ter que pagar, tem as despesas. Entra aqui, pena que vocês não vão ter contabilidade, mas entra no tal de ativo e passivo, tudo num planejamento. Eu vou emprestar do BNDES, entra como crédito, mas também eu tenho que devolver depois. Então é manutenção de tudo isso. Então o governo em si, através das políticas fiscais, tem as receitas e tem as despesas. Só que, infelizmente, hoje, nós temos mais despesas do que receitas. Aí entra até a questão da saúde nesse momento. Por mais, né, que o SUS é público, segurou a onda legal, né, porque o SUS, só o Brasil tem, né, no mundo em si, Estados Unidos não tem SUS, Inglaterra não tem SUS, o Brasil, nós somos privilegiados nisso e conseguimos estamos finalmente, né, combater a pandemia. Então, as despesas aqui, logicamente, que infelizmente são mais do que as receitas. Por mais que aumente a líquida de impostos, por mais que empreste dinheiro para as pessoas, das pessoas, por mais que tenha concessão, por mais que tenha privatização, ainda, e isso é... Ai, meu Deus, vai fechar aqui, peraí. Por mais que o governo tenha em suas políticas econômicas formas, né, de trabalhar, de captar mais dinheiro, mas tem que pagar de alguma forma. Faltou o furo de caixa, né? Não tá. Isso, tem uma porcentagem, eu não sei lhe dizer agora, mano. Porque tem uma porcentagem. Lógico que você sempre vê algumas coisas assim, lógico que tem que ter as PECs da vida, né? Por exemplo, o governo tira um pouco da saúde, da educação para injetar na saúde. Mas isso tudo legitimamente, né, através da Constituição. Porque você não pode tirar daqui, depois eu vejo o que eu faço. Tudo tem que a gente vai ver a tal de lei de responsabilidade fiscal também, né, diante disso. Mas a porcentagem em si, agora eu não sei. Não sei, vou ser que nem aqueles professores. Na outra aula eu te respondo. E diante disso, pessoal, nós temos a tal de lei de responsabilidade fiscal, tá? Que entra tudo nas políticas. Porque antes de tudo isso, isso aqui começou lá por meados dos anos 2000. Literalmente, antes disso, era uma situação caótica. Mais do que é hoje, se nós formos analisar. Hoje ainda a gente tem uma noção, né, do que está acontecendo fiscalmente falando, né? Hoje nós temos, né, a lei da transparência, hoje nós temos acesso, né, isso. A gente tem hoje mais ou menos noção dos orçamentos que vão sendo aprovados. Por exemplo, o orçamento do Brasil esse ano foi aprovado em maio ou em abril, se não me engano. E vocês juridicamente vocês vão entender um pouco mais, porque por isso é importante gestão pública, porque se você prever durante o ano de 2021 que você ia gastar R$100, você tem que gastar R$100. Se sobrar, dá problema, e se faltar, dá problema. Presidente Dilma, né, de tudo, as coisas que aconteceu, foi deposta não, né, foi impeachmentada através das tal das pedaladas, né, da lei de responsabilidade fiscal, ou seja,
ela previu uma coisa que, infelizmente, não conseguiu fazer. Então, é uma coisa muito séria, é uma coisa muito... é processo mesmo. Tanto que, antigamente, eu trabalhava em comércio, um comércio varejista de imóveis aqui em Guarapuava, e vendi para uma prefeitura em Sinop. Vendi em novembro, eu ia entregar só em abril e maio do outro ano. Ele me pagou tudo antes, porque ele não podia deixar. Você vê, eu fiz a nota, recebi para entregar depois de 2, 3 meses. Isso que é, né, confiança. Mas ele tinha que fazer isso. Porque se não fizesse, além de ele ter que responder criminalmente, não sei se criminalmente, agora eu não sei lhe dizer, mas ele tinha que responder perante a justiça, ele tinha que devolver administrativamente, é isso mesmo, ele tinha que devolver esse dinheiro para a União. Então por isso que, às vezes, tem colégios, às vezes, né, que compram, às vezes ficam tudo, e tem que ser certinho, R$ 338,28, o checão lá, tudo isso, porque tem que ter tudo, né, dentro dessa lei de responsabilidade fiscal. Tá? Então, por que ela tem, né, essa lei? Para estabelecer o equilíbrio das contas públicas. Então, ou seja, nós sabemos hoje que as despesas são maiores que as receitas. Mas antes nós não sabíamos. Então, a gente sabe que está ruim, mas pelo menos a gente está vendo que as coisas estão ruins. Né? Faz o acompanhamento bimestral, os gastos de arrecadação, audiências públicas, lei da transparência, né? Acompanhamento do endividamento, município, estado e até mesmo a União, relatórios de despesas com o pessoal. Ou seja, se você for analisar hoje, para você ser um prefeito de uma cidade, do turvo, não é fácil. Não é fácil porque hoje, se você for analisar a questão das corrupções, né, do dinheiro que sobra, o que você tem, né, o seu nome, o seu CPF, o que você responde, é muito complicado hoje você ser um prefeito, você ser um governador, você ser um presidente. Né? Lógico que até chegar né, ao impeachment, né, alguma coisa nesse sentido, passa por vários processos. Mas nós temos uma lei, nós sabemos que a teoria ela está aí, mas na prática, né, ela não funciona como deveria funcionar, mas tem. Né? Então, quando vocês forem prefeitos, né, governadores, pensem um pouco sobre isso. Vocês vão responder por muitas coisas. Tá? E nós temos 3 tipos de orçamentos, né, dentro do governo, como eu falei para vocês. O equilibrado, que é o 0 a 0, que é o ideal, o menos pior. Você não deve, né, mas também não tem dinheiro em caixa. Como também nós temos o superavitário, que é o quê? Receitas maior que despesas, que é o ideal, que é o utópico, né? Que é o sonho de consumo de todos nós, né? Termos um dinheirinho sobrando em nossas contas bancárias, do nosso rico salário. E nós temos o orçamento deficitário, que é despesas maiores que as nossas receitas. Deixa eu tomar uma aqui. Então vamos lá. Tudo para isso, né? Tudo para ter um controle fiscal. Para você ter um controle fiscal, né? Quais as consequências disso? É você ter uma estabilidade econômica, um maior controle fiscal e um maior
atração de investimentos. Porque vamos imaginar, eu vou num país, eu vou investir, tenho, né, dinheiro para investir em um país. Eu tenho que analisar até mesmo essa questão do orçamento do governo, porque isso quer dizer o quê? Quanto mais despesas e menos receitas, isso quer dizer o quê? Que não há renda da população muitas vezes, que não há consumo da população, tem mais taxas de impostos do que serviços. Será que eu vou investir nisso? Será que eu vou investir nesse país? Ou não? Ou quanto maior deficitária, né, o orçamento, eu vou investir lá, porque eu sei que eles estão precisando do meu dinheiro. E daí eu vou poder assim, enquanto os outros estão oferecendo para vocês a 5% de taxa de juros, de juro do meu dinheiro, eu te dou o dinheiro agora para você regularizar as tuas contas, mas é 10%. Aí são negócios. Então, quando você fala em política fiscal, são situações no qual você vai tentar ter uma estabilidade econômica. E quando você fala em estabilidade econômica, lembrem das metas das políticas macroeconômicas, para você ter um controle de tudo isso. Perfeito até aí? Tranquilão? A viagem a Dubai é que assim, lá está tendo uma feira internacional de empreendedorismo. O que está acontecendo? Rodadas de negócio, ou seja, vai lá o Brasil, o que ele vai mostrar? Vai mostrar quais as potencialidades que eles têm, o Brasil tem, para atrair investidores. Então, por exemplo, foi uma comitiva do Brasil em si, do Ministério do Turismo. Queira ou não, nós, no Brasil, a indústria nós somos ainda meio fraco, né, mas nós temos o turismo, uma grande fonte de renda. Daí chegam lá, por exemplo, uma apresentação dessa para o mundo inteiro. O Brasil tem isso. Tem o Salto de São Francisco, tem, né, o Jordão, né, e o Vale do Genoma, daí os empresários guarapuavanos que foram representando o quê? O Sila Tech Park, Cidade dos Lagos, o Vale do Genoma, mostrando o IPEC, ou seja, então foi mostrando essa possibilidade para os nossos... Mas daí também foi o diretor da Agrária, hoje a Agrária está com uma das maiores cooperativas agroindustriais do Brasil, então, assim, você puxa lá para os alemão, seguinte, tem a Agrária lá em Guarapuava, que são teus irmãos, teus primos, que estão lá, suábios, vamos investir lá na Agrária. Então, você começa a ter essa visibilidade. Então, esse encontro, lógico, não é para ir lá ver areia, lógico que é, né? Mas o princípio dessa visita, dessas feiras, principalmente dessa, é mostrar Guarapuava, Paraná e Brasil para que investidores venham, né, para investir no nosso país. Porque de uma forma ou outra você tem que mostrar. A mesma coisa você, né, com o teu trabalho. Eu vi ali você tendo escambo, né? É que o escambo, né, de você. Mas você negociando, você precisa mostrar. Porque é aquela questão assim, eu sou o melhor advogado, eu vou ser o melhor advogado. Mas eu vou ter que mostrar isso. Eu vou ter que apresentar às pessoas isso. Então, essa é uma forma, agora, esse foi uma oportunidade, mas tem feiras nos Estados Unidos, né, tem feiras na Europa, mas essa foi especificamente lá nesse momento. Então, foi uma oportunidade, daí foi uma comitiva grande aqui de Guarapuava. O mundo todo está lá. Você tem pavilhão da Rússia, Suíça. Então, o Brasil tem o seu pavilhão. Então, assim, é uma feira mais povoada a vida. Mais povoada. Sem os boi. Mas assim, é para você mostrar as potencialidades, né, do seu país, do seu estado, do seu negócio. Essa questão assim a gente sempre fala, por exemplo assim, os Estados Unidos estão preocupados com a Amazônia, porque eles são bonzinhos. Não. Nós temos que entender que tudo isso é negócio. Tem algo na Amazônia, gente. A gente tem teorias conspiratórias, né? Recursos naturais que favorecem os Estados Unidos nesse momento. Ou outros países. Né? Como o Brasil também vai em outros
digo colônias, né, mas países menores, para quê? Para também levar a explorar alguma coisa. Hoje nós temos, por exemplo, Petrobras em todo o mundo. Nós temos a JBS em unidades em todo o mundo. Então, nós temos a Vale brasileira em unidades em todo o mundo. Então, ou seja, como os países estão explorando o Brasil também explora outro país. Isso é mercado. Esse medo que você tem entra para uma outra via, que é a questão mais social, né? A questão mais de sustentabilidade, né? Essa preocupação, né? que é também, ela é bem-vinda, mas quando você fala no tal de capitalismo selvagem, no corporativismo, muitas vezes, infelizmente, deixa isso aí de lado. Isso. Assim. E hoje as tuas informações, hoje está. Sei. É a sexta-feira. Mas assim, há essa mostragem. Porque o que acontece? Quando você pega números, por exemplo, o PIB que nós vimos na aula passada, ele muitas vezes é apresentado para outros países. Nossa, a produtividade está aumentando. Tá, mas o que é essa produtividade? Daí você vai mostrar. Né? Então, assim, você precisa se mostrar nas suas particularidades. Como a gente fala, Guarapuava está aumentando o negócio. E isso é importante, o Guarapuava ser vista lá fora. Mas o que é o grande problema? Até falo com os empresários assim, vocês não acreditam nos seus produtos, muitas vezes. Nós falamos tanto, reclamamos tanto do frio, que vamos para Gramado passar frio. Não é? Nós falamos, nossa, por que nós não vamos no Jordão? Que quando vem pessoas de fora, você não acha nada, porque a gente vê todo dia, né? Mas pessoas ficam maravilhadas com o Jordão. Ficam maravilhadas com a tríplice fronteira, Turvo, Guarapuava e Prudentópolis. É o Sol de São Francisco. Mas isso é negócio. Então, assim, muitas vezes mas isso é em todos os tipos de produtos e serviços que nós ofertamos. Muitas vezes nós não acreditamos no nosso produto e serviço. Essa é a questão. Guarapuava está mudando um pouco. Guarapuava está deixando de ser aquele cachorro de rua. Aquele sentimento, não, aqui nada dá certo. Aqui eu abro uma coisa e vai fechar. Está mudando isso. Está difícil, mas está mudando as coisas. Era o estado da Bahia que perdeu 10% lá. O estado do chinês conseguiu uma cidade inteligente. Não estou ligado. Por que tal? E isso, né? Isso faz parte, isso é mundo dos negócios. Deixa eu só ver se vai dar tempo de nós continuarmos aqui. Não, 2:10, não, tem bastante coisa. Então é o seguinte, nós temos mais 4 aulas, daí já é a nossa prova. Então na próxima aula eu vou terminar esses assuntos de macroeconomia, que agora eu vou entrar em políticas monetárias. E entra taxa Selic, entra Open Market, entra redesconto, que é um pouco mais, não vai dar tempo, né? E estou vendo que vocês estão bocejando. Sexta-feira. Então, na próxima aula a gente continua. Mas eu vou fazer uma chamada no sistema, tá, hoje, para não ter... Então, vocês aguardem aí. O pessoal de casa aguarde. Pessoal de casa, tudo certinho? Dúvidas? Vocês estão aí? Foram dormir? Tudo certo? Então tá bom. Só aguarde um minutinho aí que eu vou fazer chamada, tá? Aí de casa. Ai...